Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Shark Delas. Eu sou Ana Paula Wolff, estrategista de conexão e host deste podcast. Eu sou Sara Palamone, arquiteta e também host desse podcast sem censura. A gente está recebendo aqui hoje uma convidada maravilhosa, também arquiteta, Laís Marques. A Laís vai se apresentar e contar um pouquinho da trajetória dela. Laís, está com você. Olá, sou Laís Marques, arquiteta da Crivelli Arquitetura. Trabalho com projetos gastronômicos, restaurantes, bares, confeitarias, cafés, tudo relacionado à gastronomia. E muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar nós aqui. Nós que agradecemos, é uma honra ter você aqui. E vamos começar? É isso aí. Laís, me conta um pouquinho, por que esse nicho? Né? Me conta um pouquinho da sua história, me dá um breve apanhado, assim. Vamos lá. Então, quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar na empresa da minha família, que era uma empresa de administração de restaurantes. A gente tinha diversas unidades espalhadas por São Paulo, ABC interior, e a gente servia refeições nessas indústrias e empresas. E aí, me formei primeiro em design de interiores. Eu também, achava isso é muito legal. Muito legal, dá uma base muito boa, porque a arquitetura não entra no interior. Não, né? É uma visão muito geral, né? Exato, assim, de exato. tudo que você pode trabalhar. E com certeza não fala muito menos de gastronomia, né? Não. Isso a gente aprende na raça mesmo. Sim. E aí, me formei, abri meu primeiro escritório. Com duas colegas de faculdade e começamos a fazer projetos diversos, porque quando a gente começa é qualquer projeto. Vai tudo, né? É o que vier. Meu primeiro projeto foi uma clínica odontológica em São Paulo. E aí, depois disso, vieram apartamentos, residências. E comecei a fazer restaurantes dentro da empresa de administração. Então, lá, tinham restaurantes de diversos tamanhos, diversas capacidades, restaurantes grandes, pequenos, que serviam refeições administradas e transportadas. Então, eu comecei a fazer aí. Só que eu já conhecia de cozinha. Uhum. Eu já entendia os fluxos, eu já conhecia os problemas que tinham dentro da cozinha, porque eu trabalhava direto com as pessoas que estão ali na frente. Então, acabava ouvindo muitas reclamações. Não tenho apoio. Esse fluxo está errado. Eu não consigo fazer isso, aquilo. Então, isso foi me dando bagagem para esses projetos. Eu ouvia muito, por exemplo, cozinheiro, ajudante de cozinha. O que acontece é que hoje, né, arquitetos, eles querem fazer projetos para o dono do restaurante. Sim. Mas nem sempre o dono do restaurante entende do fluxo da cozinha. Às vezes ele é só um empresário. Entende. Ele não é nem do ramo, né? Não é nem do ramo. Ele é só um investidor, né? Exatamente. Então, eu tomo um certo cuidado de ouvir, claro, o proprietário, o empresário, o investidor. Eu acho que são dois pontos aí, né? Ouvir o investidor e ouvir quem está dentro ali da função, né? É um filtro que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Sim. E aí, comecei a fazer projetos voltados para gastronomia nesse ponto. E de lá para cá, teve um certo ponto que eu fiz como a gente pode falar? Um psicólogo, né? Me auxiliou dizendo, sim, olha, se você quer crescer, você tem que se mostrar como especialista. Sim. O que você faz hoje? Aí eu falava, eu faço residência, eu faço isso, Ele falou, você não faz nada. Exatamente. Quem faz tudo não faz nada. Nichar, né? Você tem que nichar. E aquilo bateu forte. Eu falei, não, então, a partir de agora, vou fixar na área gastronômica, que era uma área que eu já gostava muito, entendia muito. E aí, a partir daí, ele falou, não pegue mais projetos de outros nichos. E você vai negar. Falei, como que foi negar? Como? Nossa, e agora? Negar é difícil, né? Exatamente. Ele falou, vai acontecer. É um fluxo que vai entrar. Exatamente. E a partir do momento que eu comecei a negar apartamentos, outros tipos de projetos, começou a aparecer só projetos gastronômicos. Eu acho que o começo acaba sendo um desafio maior, mas depois você entra nisso e fala assim, puxa, que ótimo que eu tomei essa decisão, né? Exatamente. E aí, quando você se mostra especialista mesmo, as pessoas te buscam, te procuram. Comigo foi parecido no sentido de... eu comecei com paisagismo, né? Por paixão mesmo. Até hoje, sou apaixonada por paisagismo. Mas fazer essa ponte e sair do paisagismo e abrir mão de uma coisa que eu amava para seguir reforma de apartamento, que é meu carro-chefe hoje...
foi muito difícil para mim. Eu tirar ali o pé do paisagismo e falar, não, vou seguir no que realmente é o meu carro-chefe hoje, foi um desafio. E aí eu entendo que isso para você também é um impasse. Um desafio grande, porque como capricorniana, eu quero pegar tudo quanto é trabalho. Mas eu sou ariana com ascendente em Capricórnio. Então, eu tenho pé ali nessa coisa de trabalho e é Mas isso. quando você entende que quando você tem um nicho, você vai ser muito mais procurada e valorizada por aquilo. E você vai conseguir se dedicar exclusivamente àquilo, né? Sim. E isso faz uma baita diferença. Sim. Você é uma especialista mesmo, né? Exato. Porque hoje eu te vejo como uma especialista em projetos gastronômicos. Né? Isso é muito legal. E tem poucos no mercado. Exatamente. Você achou um nicho muito deficitário, né? Sim, o que eu vejo muito é projetos comerciais. E aí entra no aí restaurante, vai em tudo, mas no não café. sabe o que é o dia a dia do restaurante, Não né? é diferente. Fluxos, é bem complexo. Laís, tem uma perguntinha aqui pra você. Qual a diferença entre projetar restaurante e projetar uma residência? Já que você viveu as duas histórias e hoje você optou pelo restaurante, né? Pelo comercial. Qual que é a diferença para você? Esse cliente, ele é diferente? Ele tem necessidades diferentes? Total, é bem diferente. Quando a gente projeta uma residência, um apartamento, tudo é voltado para aquela família, o bem-estar da família. São poucas pessoas. Quando a gente está falando de um restaurante, uma área comercial voltada para a gastronomia, a gente está falando de um público-alvo. E o público-alvo, ele pode ser distinto. Podem ter várias faixas etárias, por exemplo. Então, o mais importante quando a gente projeta para essa área da gastronomia, voltada assim para o retorno financeiro, é entender o seu público-alvo. Obviamente, a gente tem toda uma parte de fluxos da cozinha, né, vigilância, enfim. Regras a serem seguidas, mas isso com o tempo se torna o natural. Segue. Sim, você já sabe, né? Que aquilo a criação tá dentro daqueles parâmetros, As cozinhas, elas praticamente são parecidas. O que muda? Cardápio, equipamentos. Então, é totalmente relacionado. Quando eu chego pro cliente e falo, eu preciso do seu cardápio, ele fala, eu ainda não tenho. Eu falei, então, a primeira coisa que você tem que fazer. O cardápio dele. Porque isso vai determinar o fluxo da cozinha. Exato. Porque se você não sabe o que você vai vender ali, o que você vai servir, você não consegue projetar. Equipamentos, Exato. né? Então, tá diretamente relacionado. Aí ele fala, poxa, mas eu não tenho um cardápio montado. Ok, você não precisa ter um cardápio exatamente montado. Você pode incluir ou retirar algo. Mas tem que ter, né? Aconteceu um incidente uma vez num restaurante em Alphaville, e ele me passou todo o cardápio, fiz o projeto de acordo. Quando ele estava para inaugurar, ele falou, onde está o freezer de sorvete? Aí eu, só um minuto. Peguei o briefing, cardápio de sobremesa. Não tem sorvete. Como não? Eu vou servir brownie com sorvete. Eu olhei o cardápio novamente. Eu não tem brownie e não tem sorvete. Não tem freezer. Então, tá diretamente relacionado. Ó, um prato que ele não colocou a estrutura de sobremesa mudou totalmente. Então, tivemos que fazer um ajuste, comprar um freezer menor do que o que ele precisava realmente, tirar um outro equipamento, ajustar poucos dias antes da inauguração para que ele pudesse servir o sorvete. E aí, você volta naquele início do projeto, né? Você volta no layout. É um absurdo, né? As pessoas acham que o meu projeto começa no layout, ele começa antes. Eu sempre faço um documento que chama Programa de Necessidades. Olha que bacana. Esse Programa de Necessidades está escrito tudo o que vai ser necessário de equipamento, mobiliário, detalhes, cores, é muito específico. Fluxos, tudo nesse documento. Então, o layout ele vai ser baseado a partir desse documento. Sim. É o primeiro passo, né? É a reunião de briefing, é onde você tem um questionário que o cliente ele tem que responder as necessidades dele. Exato. E assim, eu não sei você, mas no meu escritório eu tenho uma dificuldade gigante dos clientes responderem esse briefing. Então, eu faço diferente. Isso com você? Eu não imprimo um briefing ou mando um briefing, eles não respondem. Eu tenho o meu briefing e em reunião eu vou perguntando e vou anotando. Eu faço as duas etapas. Não tem como. Eu mando para eles terem ideia ali. Alguns adoram responder e outros é aquela luta. Mas eu trago para uma reunião presencial. A minha primeira reunião ela é presencial, justamente para você ir extraindo. Aí, às vezes, o cliente fala, você está me fazendo a mesma pergunta que você fez no briefing. Tudo bem, mas eu quero que você fale sobre isso. Eu não quero só que você escreva. Eu quero sentir o quanto isso é importante para você, entendeu? Porque a partir dessas informações que você colhe do seu cliente, é onde eu acho, né? Eu não sou arquiteta, mas é onde eu acho que você começa a desenhar dentro da sua cabeça todo aquele projeto. É mais ou menos isso? Para você ter um layout assertivo, você tem que ter a base de dados. E a base de dados é
é conquistada nesse briefing. E aí, cria esse programa de necessidades, que é baseado totalmente na visita técnica e no briefing. E você geralmente trabalha com a cozinha. Me fala uma coisa, a cozinha do restaurante, porque a gente só vai, quando a gente vai no restaurante, a gente já fica na parte de fora ali, né? A gente não entra, a gente não sabe, né? Eu vou ter que contar aí, que porque eu você, tive um pezinho exatamente. ali, né? Eu amo gastronomia, né? Então, eu vivenciei isso eu tive uma experiência com um curso de gastronomia por amor, assim. Que legal! Mudei de área durante um tempo, dei aquela surtada que todo Teve arquiteto confeitaria dá. essa pessoa aqui. Tive confeitaria, vivenciei isso. Então, eu sei o que é uma estrutura de uma cozinha. Mas a maioria das pessoas não sabe. Não, a gente não elas sabe. têm a visão de fora, Não. de você sentar ali. Mas como que essa bebida chega, né? E as pessoas se preocupam muito com a vigilância sanitária. Só. E não é isso. Eu falo, eu não projeto para vigilância. Eu Sim. projeto o espaço para quem vai trabalhar nele. Então, Exatamente. o fluxo é muito importante, para que a pessoa não fique uma barata tonta ali dentro. E se pega aqui, batendo, pega ali. se batendo. Exato, exatamente. E são espaços pequenos, são espaços menores? Geralmente, espaços pequenos. É muito difícil pequenos. você ter... Uma cozinha ideal, né? Geralmente, a gente fala que tinha que ser 50-50. 50% salão, 50% cozinha. Mas Isso não acontece. Até Geralmente, pela é 30-70. disponibilidade dos imóveis que tem, né? Às vezes é um imóvel alugado, aí a pessoa vai ter ali Sim, e o metro quadrado é muito caro aqui em São Paulo, né? Então, o que o empresário quer é aproveitar a área de salão para ter mais giro, para ter mais cliente, para ter mais atendimento. Que é o que ele pensa. E aí, o que a gente faz? Reduz a cozinha, porém, coloca equipamentos estratégicos. Sim. Então, por exemplo, uma cozinha que precisaria ter um fogão 8 bocas para atender todo aquele cardápio, a gente coloca um fogão 4 bocas e um forno combinado, por exemplo. Entendi. Então, a gente tem que associar o cardápio a esses equipamentos coringa, para que a gente possa diminuir ter várias o espaço funções da num cozinha. único equipamento. Muito bacana, né? É muito legal. Curiosidades da arquitetura gastronômica que a gente nem imaginava. E todo ano tem lançamento de novos equipamentos. Não, a gente não sabe. Para mim, tudo isso é uma novidade. Assim, eu, como estrategista de conexões, eu fico mais do outro lado, né? Hoje a Laís é uma das arquitetas que eu acompanho, né? E ela é minha única arquiteta de gastronomia. Então, eu estou muito mais acostumada com... muito específico. Muito específico. Eu acho que é um desafio. Eu acho que a sua escolha deve ter te dado ali em algum momento. Eu acho que você foi muito corajosa de fazer essa escolha. Porque é muito difícil hoje você sair dessa caixinha, assim. Eu falo por experiência própria, né? É difícil você sair do que tem de... o boom imobiliário, ele te traz muito mais a reforma residencial do que a comercial, do que principalmente Só que tem um nichada, detalhe, né? No residencial, a gente passa meses, às vezes anos, com o mesmo cliente. Isso. No comercial, não existe isso. Eu fico com um cliente, assim, a rotatividade é muito grande. Por quê? Ele alugou um ponto... Ele tem que mudar o quanto antes. O projeto vai Porque ele já está pagando o aluguel. Exatamente. Então, o meu aí. projeto não pode durar mais que 60 dias. Mais 60 dias de obra. No máximo, 90, 120 dias. Então, eu fico com esse cliente no máximo 6 meses ali. Então, a rotatividade é grande. Sim. Até uma das perguntas aqui era justamente essa. Como que essa funcionalidade da cozinha impacta no design do seu restaurante, né? E aí, você já respondeu isso. Exatamente. Mas eu tenho uma boa aqui para ela. Laís, para arquiteto que está querendo entrar nesse nicho agora, assim, tão específico, assim, qual que é a porta de entrada, né? O que eles precisam estudar além do básico, né? Além do que aprende na faculdade. Eu acho que o principal é você se especializar. Ir atrás de cursos que realmente te tragam o que a faculdade não traz. Porque a faculdade não vai ensinar a área de gastronomia. Não, claro que não. Então, você tem que ir atrás de ergonomia para isso, conhecer equipamentos. Talvez isso não seja só com cursos. Talvez você tenha que conhecer pessoas que te levam para esse caminho. Estágios também, né? Estágios, voltados é uma pra isso, possibilidade. se é uma coisa que você... Sim, conhecer empresas de equipamentos, né? Ir nas fábricas, conhecer, né? Eu acho que, assim, existe um curso, enfim, do básico ali, de vigilância sanitária e tal. Mas cada projeto é único e específico. E outra, a gente não pode esquecer que tem a parte comercial. Então, tem que ser rentável. Exato. Tem que ser rentável. A base é isso. A base é isso que ele quer. E essa é uma diferença do projeto residencial para o comercial. Ele quer investir menos, mas ele quer faturar mais. Porque o da residência é aquele sonho. Ele pode investir numa pedra maravilhosa. Enfim. E no comercial, não. A pedra pode ser bonita. Ele quer a estética, mas ele não quer pagar por isso. Porque o budget, geralmente, porque, baixo. Na verdade, é investimento e ele quer o retorno. O foco de um negócio é o retorno, né? Exato. É isso. Vamos para mais uma perguntinha aqui, que essa, para mim, é muito importante, porque
como conciliar a estética com as exigências sanitárias? Porque, assim, eu vivenciei isso em algumas etapas aí. Eu trabalhei muitos anos com projetos de farmácias de manipulação e a gente tinha um peso muito grande da vigilância sanitária. Sim. E eu acredito que na gastronomia a gente também tem esse peso, talvez um pouco menor, porque não é área da saúde, mas é uma base de saúde, porque a alimentação é uma base de saúde. Então, como que você consegue lidar com isso? Aplicar a estética dentro dessas regras? Qual a sua maior dificuldade, seu maior perrengue para poder aplicar isso e entregar um resultado legal para o seu cliente? Eu acho que o maior perrengue é fazer com que o empresário entenda que existem materiais que tenham que ser usados específicos para aquela área. Então, por exemplo, existe um piso específico para a área de cozinha. Só que esse piso tem um custo, né? E o empresário não quer investir, né? O empreendedor ali, ele não quer investir nisso. Só que depois que ele coloca um piso qualquer de um home center, ele tem problemas, inclusive, com mão de obra, né? Pode ter acidente de trabalho, né? Não é uma coisa somente estética. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, né? E assim, a estética não é só na parte do salão. Às vezes, a gente tem cozinhas que são abertas. Sim, que aí tá vendo tudo de fora, Tá vendo tudo né? de fora. A interação é grande ali dos dois pontos. Exatamente. Então, é trabalhar com o que a gente tem, que a vigilância permite, mas que possa também não ser aquela coisa rígida, né? Eu acho importante a gente ter um espaço com que o trabalhador lá dentro também possa ter uma boa área de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Quando você faz essa pesquisa, né, que você entra lá na loja e você vai olhar o espaço, não, você vai projetar aquele espaço. Você conversa com todas as pessoas que trabalham ou você geralmente só tem aquele contato direto com o dono do restaurante? Geralmente, a princípio, é com o dono. E aí, quando eu faço visita, eu vou conversando. Você vai conversando boa tarde, com as pessoas. como vai? O que você sente falta aqui, Entendi. sabe? Eu vou entrando aos poucos, porque nem sempre ele quer que eu converse com essas pessoas. Exatamente. Às vezes ele fala, olha, esse aí já tem muitos... ele já tá acostumado com isso, ele não vai querer mudança. Então, eu ouço um pouquinho aqui, é um filtro. É um filtro. Entendi. E aí, eu levo para ele, olha, eu percebi... Às vezes, eu nem falo que foi o funcionário que falou, porque ele não quer. Ele não quer. Ele não vai aceitar. Olha, eu percebi isso, né? uma falta de... E quando o restaurante é novo, na verdade, às vezes ele nem chegou nessa etapa de contratação, né? Aí tá ali só com o dono mesmo. Você sabe que quando o restaurante é novo é mais fácil? É porque você vai ditar ali as regras, né? Exatamente, Eu a acho que gente é mais vai fácil que uma criar um reforma. fluxo novo. Sim. Agora, quando a gente faz uma reforma, a gente muda o fluxo existente. Então, as pessoas são um pouco resistentes a isso. Não, e pior, né? Que eu acho que a reforma muitas vezes acontece sem o restaurante parar, né? Sem o Exatamente. restaurante parar. Isso é uma loucura. Eu imagino. Isso é uma loucura. Eu vejo muito sempre... isso. Vai durar mais a obra. Porque Vai não tem como. cansar as pessoas que estão trabalhando numa situação que não dá É pra poeira trabalhar. no meio de comida, né? É Imagina. complexo. É bem É complexo. Porque você tem horário para fazer isso, né? Você não pode fazer Sim. durante o restaurante aberto, você tem que trabalhar à noite, né? Eu evito bastante esse tipo de obra, porque é bem complicado. Porque fica desgastado. O arquiteto, o empreiteiro, Com certeza. os funcionários, fica Não flui, um né? desgaste. Não flui. E Mas dura mais a obra. Isso também, quando é uma reforma que o cliente quer morar, eu que faço residencial, quando acontece isso também é um desafio gigantesco. A obra que era para durar 2 meses, passa a durar 4, 5, e não tem o mesmo acabamento, o mesmo resultado, né? Olha, eu tenho uma pergunta, Laís. Com essa onda agora, internet, Instagram, tá todo mundo instagramável, né? Eles estão pedindo, tem muita procura desse tipo de projeto Eu acho agora? que a gente passou um pouquinho dessa era instagramável. A gente tem que ir para uma era de experiências. Né? Porque antigamente o instagramável, o que era? Era um espaço para você tirar uma Exato, foto e exatamente, postar. Hoje, isso não cola mais. Não cola. Não cola mais. Olha Porque isso. a maioria dos espaços já tá fazendo essa área instagramável. Só que não é Entendi. isso que o público quer. O público quer experiências. Experiências. Ele não vai lembrar que cor era o sofá, mas ele vai lembrar do ambiente que ele estava, que era confortável. Que aí é um monte Entendi. de coisas, né? Exato. Você tem Iluminação, música, som ambiente. É. Isso determina, inclusive, até quanto tempo a pessoa vai ficar ali. Então, por exemplo, Sim, tem uma sem luz dúvida. muito dura, muito... E cor também, Cor né? também, cor também. Bacana. Bom, Bom, vamos falar um pouquinho dos nossos colaboradores aí, as nossas empresas Isso colaboradoras. apoiadores, né? Nossos apoiadores. Temos aqui algumas... Nós já temos empresas colaboradoras, gente. Esse podcast é um sucesso. Sucesso. Madeira e Linha, AWG Iluminação, Espaço e Cor, Moniz Movelaria. São nossos aí apoiadores. Muito obrigada
por mais esse pod É isso aí. que vocês estão com a gente. Obrigadão. Laís, qual que é o maior erro de design de loja que, na sua experiência, comprovadamente queima dinheiro do lojista? Essa é uma pergunta boa. Eu acho Qual que é? o mais importante é o investimento em iluminação e eu falo de sensorial, né? Então, às vezes eles falam, eu não quero pôr esse revestimento, vamos só pintar. A gente não traz aquele sensorial. Então, às vezes ele gasta, por exemplo, num mobiliário que seria mais caro e talvez não pense que a estrutura é um todo. A gente tem que investir um pouco em cada área. Então, coisas importantes, iluminação. O mobiliário tem que ser um mobiliário confortável. Obviamente, a gente está falando de um lugar que a gente quer que o público fique mais tempo. Né? Um food service ali, uma coisa mais rápida, é uma coisa mais dura, né? Mas aí a gente faz proposital. Até a iluminação é proposital para que ele fique menos tempo. Para que ele come e saia porque ele quer... Exatamente. Ele quer giro, rotatividade. Giro. Exatamente. E o que o empresário não entendeu ainda é que quando ele tem um projeto específico para a área, ele pode chegar a 40% a mais de lucro. 40% a mais de vendas. Aqui a gente tá falando de plano de negócios, né? Exatamente, faz todo sentido. Então, eu não vou fazer com um projeto, vou fazer com um arquiteto amigo meu, mas ele não é especialista na área gastronômica. E qual a tua dica para esse cliente, né? Para esse empreendedor que tá aí montando o restaurante dele? O que é o primeiro passo? O que ele tem que... Qual que é a visão dele, né? O que ele tem que pôr na cabeça dele se é essa a ideia, montar um restaurante? Busque um profissional. Eu acho que esse é o principal. Busque um profissional da área, né? Não só um arquiteto, mas um arquiteto especialista em áreas comerciais e gastronômicas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você sabe que o visual pode aumentar em 24% o gasto do cliente no espaço. Esse é um argumento matador, assim, que você dá para o seu cliente na hora que você vai fechar aquele projeto com ele? Dinheiro no bolso. Quando ele começa a economizar, né? Porque rola aquela coisa, assim. Eu já fiz projeto comercial e ele começa meio que dar uma economizada. Nossa, mas tá ficando muito caro isso aqui vai ficar lindo, mas tá um pouco caro. Então, é isso, né? Como eu acho que tem coisas que a gente consegue economizar e eu mostro isso para eles. A maioria dos imóveis são alugados. Então, por exemplo, você chega num imóvel que já tem um piso de uma cor neutra, vamos dizer. Vamos manter o piso, tá tudo bem. Vamos trazer o olhar para outro espaço. Então, vamos trazer o olhar... Porque iluminação, revestimento, mobiliário. Então, dá para economizar de algumas formas, mas tem outras que não. Tem coisas que são inegociáveis ali dentro, porque você sabe que isso vai pesar no resultado final dele. Sim. E a consequência do peso dele é até a reclamação, né? De um trabalho que, de repente, ele vai falar, puta, você investi tudo isso e o resultado não foi o melhor, né? Para você ter uma ideia, eu peguei um restaurante em São Caetano, ele ficava dentro de um prédio corporativo. E a maior reclamação das pessoas do prédio era cheiro. Ai, putz, isso aí deve ser uma coisa... eu vou almoçar lá e o meu cabelo fica com cheiro de gordura. Verdade. E aí você tá trabalhando numa área corporativa. Quem quer sair do seu horário de almoço com cheiro de gordura? Exatamente, cheiro de gordura, não tem. Então, qual que era a solução? Buscar uma solução para a área de exaustão. Sim. A gente tinha que buscar a exaustão. É muito técnico, né, Laís? Técnico. E a exaustão não é uma coisa simples, não é pôr uma coifa. A coifa não é exaustão. E muito menos um depurador, né? A pessoa acha que tá filtrando ali alguma coisa e no final das contas o cheiro tá todo lá. E fumaça também, né? Sim. E se você tem uma coifa com um motor que não faz a exaustão correta, não adianta ter a coifa e o motor. O motor, ele é proporcional ao tamanho do duto, ao tamanho da coifa, que tipo de equipamento você vai ter. E o que você vai cozinhar. Exato. Porque uma coisa é você trabalhar ali com uma carne que tem uma gordura, que aquilo vai gerar uma fumaça maior. E outra coisa é você trabalhar com uma comida que você tá só selando, ou enfim, né? Muda Hamburguerias tem muito problema com isso. Verdade, isso que eu ia falar. Olha, e eu já tive essa experiência de ir numa hamburgueria e sair com o cabelo cheirando né? E é horrível. Não. E eu evito. Às vezes o lugar é delicioso, mas você fala... E a gente acaba não indo. Acabei de lavar o cabelo tá cheirando Isso fumaça. é a experiência do cliente. Não adianta o seu produto ser maravilhoso. Você não criou uma experiência boa para o cliente. O produto pode ser bom. É o conjunto da experiência. Ele não volta mais. Não volta. Ele pode até gostar. Se tiver um delivery, ele pede o delivery. Exatamente. Ele não vai pro ambiente. E aí, trazer pro ambiente é Exato. Trazer pro ambiente faz você gastar mais. Ele vai pedir mais itens. Sim. Vai trazer mais pessoas. Então, a exaustão é um dos problemas gravíssimos que a gente tem, porque o pessoal acha que é uma coifa e um motor, e não é. E não é. Não é.
E você tem, você agrega no seu projeto fornecedores específicos? Você Sim. leva todos os seus fornecedores? Como é que é isso? Como é que é a aceitação dele? Eu levo sempre os meus fornecedores. Nem sempre o cliente está aberto a receber aquilo. Ah, mas eu já tenho... Principalmente os que já têm outros pontos comerciais. Ah, eu já fiz a coifa com o fulano, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu deixo sempre o cliente à vontade para fazer o que ele quiser. Sim. Às vezes ele vem, eu tô orçando com fulano de tal. Eu falo, conheço esse fulano. Não é tão bom assim. Eu acho melhor não. Na venda ele é maravilhoso. Pós-venda, problema grave. Então, quando a gente leva fornecedores para o cliente, são fornecedores que já foram catalogados, já trabalham, credenciados, exato. Já trabalho com eles há muito tempo. O que eu prezo mais com relação a fornecedor é prazo. Ótimo. Prazo. Até porque você tem um crucial prazo. Isso. É o primordial. É o prazo e a qualidade, né? Isso tem um custo. Sim. Né? Às vezes não é o fornecedor mais barato. Não é, nem sempre. Entendam, viu? Nem sempre é o fornecedor mais barato. E aí depois a gente tem que resolver problema de, poxa vida, ele não me entregou, vamos correr agora pra... E de última hora é bem mais difícil e mais caro, né? Exato. Então, tem esse... É isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Tá na hora do ping-pong já, gente? Bora E aí, pro produção? ping-pong. Ainda não? Dá pra seguir? Né? Olha, tem tempo. Laís, me fala uma coisa. Como era? Eu já te perguntei. Para um arquiteto entrar nesse nicho, né? De arquitetura gastronômica, né? Quando você chega no seu cliente, você apresenta o projeto assim, e se você vê que, não, a cozinha eu projetei dessa forma, porque aqui tem que ficar assim, assim, assado, ele quer mudar esse projeto, né? Qual é o que você faz? Qual é o seu argumento? Ana, você sabe que nesses quase 20 anos de trabalho só voltado para gastronomia, eu ouço muito o cliente. Uma reclamação que eu tenho muito dos clientes que já trabalharam com arquiteto. Eu já trabalhei com arquiteto. Ontem mesmo eu conversei com um cliente novo. Ele falou, olha, Laís, você já é a terceira arquiteta com que eu falo. Eu já tive 5 restaurantes. Os últimos 2 eu não aproveitei o projeto. Eu falei, como assim? Ele falou, eu comprei o projeto, mas aí quando eu fui fazer, não era nada daquilo e eu acabei não utilizando o projeto. Eu falei, gastou dinheiro à toa. Nossa. Sim. Né? Porque daí fez da E cabeça. aí ele segue sozinho. Segue sozinho. Eu falei pra ele, olha, em quase 20 anos de projeto, você pode olhar, todos os meus projetos são, se não 100% fiéis, 95% fiéis. Por quê? Programa de necessidades. Sim. Ouvir o cliente. Uma coisa que o arquiteto tem que aprender é que ele tem que fazer projetos para o cliente. E para o cliente do cliente. Não é para ele. Eu não faço um projeto para mim, porque eu gosto de azul, eu vou pôr azul. Não. Eu acho que isso é uma coisa... Desculpa, Ana, te interromper. Imagina. Mas eu acho que isso é muito verdade, né? Tem muitos arquitetos que eles trabalham o perfil deles, né? O gosto pessoal, tal. E isso é uma regra que eu tenho no meu escritório. De toda vez que o cliente... E a maior parte dos clientes que vêm, que fez reuniões com outros arquitetos, eles me falam isso. Você me falou um ponto muito interessante. Você faz o projeto para minha experiência e não para sua. Isso é fundamental. É verdade. Né? É o primeiro passo, eu acho. Eu sinto que o arquiteto, a arquitetura em si, ela tem um pouco do ego. Sabe? Tem. Eu acho que principalmente entre profissionais, né? Exatamente. Que eu acho péssimo, mas acontece muito. Existe uma concorrência, existe uma... É como se fosse... Eu quero ser melhor, eu quero estar ali mais à frente que você. Eu acho que não existe uma parceria profissional nisso, né? Eu acho isso muito triste, sabe? Porque eu acho que essa parceria faz todo sentido. Já trabalhei diversas vezes com arquitetos em parceria. O arquiteto está fazendo a parte decorativa, eu estou fazendo a parte funcional da cozinha. Não vejo problema nenhum. E você tem essa parceria hoje? Tenho alguns arquitetos que eu trabalho. Eu tô com um projeto no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a arquiteta tá fazendo toda a área do salão e eu tô fazendo a área da cozinha em específico. Como é que funciona quando você tem um projeto que é fora de São Paulo, assim, né? Porque você tem que estar lá, você tem que medir, você tem que olhar. Como é que funciona? Eu faço a visita técnica, né? Aí você vai até a cidade? Vou até a cidade, faço a visita técnica e depois a gente pode correr online, né? Mas eu tenho arquitetos em várias cidades parceiros. Então, por exemplo, eu tô com outro projeto em Curitiba. Então, eu tenho uma arquiteta parceira em Curitiba. Legal. Então, eu não preciso ir lá com frequência. Eu vou à primeira visita, ela vai junto comigo. Eu apresento o cliente, já mostro o espaço, já faço uma edição junto com ela. E aí, depois disso, eu trato só online. E aí, ela vai, olha, Ela Ana, vai conduzindo. ela vai conduzindo. Tô com um outro projeto no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Tenho 2 arquitetas no Rio que trabalham em parceria comigo.
Então, eu acho isso muito importante. Muito importante você ter parcerias. Não dá pra eu estar em todos os lugares. Exatamente. Mas o bom é que de vez em quando ela sai pra fazer uma viagem e dar uma descansada. Né? Adoro. Dependendo do lugar, né? Olha, é difícil, Já tira viu? os dias de férias, né? É difícil, nunca dá Eu tempo. pensei isso de fazer projetos no Brasil todo. E a gente sabe que tem esse lado de você viver em aeroporto e viver obra-aeroporto, obra-aeroporto, né? Mas eu sempre dava essa escapadinha para conhecer o que tinha de melhor ali. Eu acho que é o bom de ter uma coisa tão nichada, é você ter essas possibilidades, né? De viajar, E esse nicho, ele te permite, porque primeiro que tem poucos profissionais, então o que tem disponível no mercado é mais concorrido, né? É mais... Todo mundo tá querendo, né? Isso é bom. Mas é bom ter a concorrência também, sabe? Mas a concorrência correta, eu sempre falo. Eu falo para os meus clientes, você tá orçando com arquiteto especialista? Se sim, ok, fique à vontade. Agora, se não tá orçando com arquiteto especialista, você não vai conseguir comparar a base de preço. Você já teve algum pedido inusitado, assim? De algum cliente seu? Um pedido diferentão, assim, eu quero colocar uma escultura de um grego no meio do restaurante. Olha, eu sempre consegui conduzir de forma leve isso, sabe? E mostrar pro cliente o que dá e o que não dá pra fazer. Acho que não teve nenhuma... Nada ousado. Nada assim. ousado? Ai, teve bem lá no começo, uma lanchonete no ABC que eu fiz. Quando eu cheguei lá, ele mudou todo o projeto. Meu pai eterno colocou espelho em todas as paredes. Imagina pra limpar Olha o que eu fiz no nosso projeto. Você gostou? Tá lindo. Mas muito raro, muito raro. Eles seguem fielmente. Eles seguem muito fiel, assim. E eu tenho orgulho de falar isso, porque é ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Eu tenho depoimentos de cliente que chorou, sabe? De ver o projeto e falar, é muito mais do que eu imaginei pra mim. Que legal. Principalmente nessa área de gastronomia, nessa parte de confeitaria. Essas pessoas, elas vêm de confeitar em casa. De fazer delivery. Porque começa aí, né? Começa isso. E aí, abrir um espaço foi físico isso, é o sonho da pessoa. Sim. Então, quando ela vê aquele sonho no papel, nossa... É incrível, incrível, adoro trabalhar com isso. É como se fosse sair de um ambiente que ela tá ali dividindo a cozinha com a família, né? Aí ela vai ter uma cozinha específica para ela, que ela vai ter uma equipe que vai ajudar ela a produzir, né? No caso da confeitaria, isso é tão grandioso. E a maior parte das confeiteiras que eu conheço começaram na cozinha de casa. Eu tenho uma história muito boa no ABC, Regiane Canuto. Eu fiz um projeto para ela há 8 anos atrás, o nosso primeiro projeto. Já fiz 3 confeitarias para ela. Eu conheci ela, estava grávida do Gael, meu filhinho tem 9 anos. Vi ela no Facebook, na época era Facebook. Vi ela no Facebook, ela fazia um panetone recheado, coisa mais deliciosa. Eu fiquei morrendo de vontade daquilo. Aí mandei uma mensagem, olha, Regiane, queria muito comer seu panetone. Ela, eu vou fazer, vem buscar tal dia. Daí eu fui. E ela é uma pessoa que fala bastante, eu não, né? Aí, cheguei lá, o que você faz? Eu, sou especialista em projetos de restaurantes, confeitarias. Ela, um dia eu vou ter uma confeitaria e o projeto vai ser seu. Ai, que demais. Eu, que legal, vamos sim. E passou 1 ano depois, e eu continuei comprando os doces dela, né? Ela fazia num apartamento. 1 ano depois, ela me liga. Laís, achei um ponto e eu quero abrir minha primeira loja e o projeto vai ser seu. Nossa! Ai, gente, foi muito legal. Aí cheguei no espaço, um espaço minúsculo. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Esse espaço já tá nascendo pequeno. Ela falou, mas é o que eu posso pagar. Eu falei, vambora. Fizemos o projeto, inaugurou. 9 meses depois, ela falou, Laís, eu não aguento as filas que tem aqui, as pessoas reclamando. Olha isso, que delícia! Que eu não consigo atender, eu preciso aumentar essa loja. E surgiu a oportunidade, e o cara de cima saiu, eu vou alugar, vem aqui ver. Fomos lá, fiz o segundo projeto para ela no mesmo espaço. Aumentamos o espaço, fizemos uma cozinha central. Logo em seguida, fizemos um outro projeto, e assim foi. Então, eu fico pensando, poxa vida, ela fazia num apartamento. Nossa, E de repente, hoje ela já tá com 4 lojas. Olha isso, que gostoso, né? Eu fiz um projeto de uma fábrica, era uma transição de uma fábrica de chocolate que existia num lugar e eles iam para outro ponto comercial. E aí era a adequação disso. E tinha um pé direito duplo. A dona do projeto, a dona da fábrica, ela me propôs... ela queria uma cascata gigante de chocolate que descesse no meio desse pé direito, que dava uns 8 metros. Então, você falou de propostas inusitadas. Assim, inusitadas. Imagina, como é que você
real, tá? Ela queria o chocolate de verdade, Chocolate. caindo Caindo. por essa cascata, como se uma pessoa chegasse ali, molhasse um morango naquilo e comesse E a na higiene? recepção do espaço. Eu fiquei no meio da reunião com a cliente, assim, olhando para aquilo e imaginando na minha cabeça como seria essa cena. Eu falei, é o quê? Desenho animado? O que é isso? Eu queria estar ali, gente? porque eu sou chocolatra, tá, Não, mas gente? é Eu queria estar bem complexo. embaixo. Como é assim, que olha. você- É complexo você fazer isso acontecer. Não, Seria vamos- fantástico. É. Não, mas E tem é- algumas lojas que tem, mas são uma proporção bem Não, menor. mas Não você 8 imagina, metros de 8 cascata. metros de altura, como é que você faz um chocolate cair 8 metros de altura a ponto de não alagar o espaço, né? Voar chocolate pra E todo haja lado. chocolate, como é né? que você, né? Então, assim, você tem que filtrar, né? Não, peraí, calma, mas peraí, deixa eu entender. Como é que vai ser essa cascata? 8 metros de cascata de Eu sempre chocolate? falo pro cliente assim, a gente vai fazer acontecer, mas vamos ver como. É. Né? Porque assim, sonho As é ideias sonho. são Exatamente. mirabolantes, É, né? é. As ideias são mirabolantes. E vamos ao nosso quadro ping-pong. Ai, A gente que medo. adora. É o mais legal. Bom, vamos lá, Laís. Um ingrediente essencial para um projeto gastronômico. Saber ouvir. Eu acho que isso é Cirúrgica. primordial. Cirúrgica. Saber ouvir. E para você, Sara, já que você também teve uma confeitaria, Olha, né? eu acho que o cuidado com o operacional, o cuidado com o desejo do cliente, eu acho que é isso. É o projeto pra eles. É, o não é um cuidado. projeto pra eu mim. acho que o carinho ali, o cuidadinho, sabe? Olhar com um olhar diferente. Uma cor que abre o apetite. Ai, vão me chamar de maluca. Vamos. Mas pra mim é verde. Mentira, sério? Eu gosto de coisa fresh. Eu coisa- amo verde. Eu tô de verde, vai. Eu amo verde. Né? Eu achei que você fosse falar Somos vermelho, não duas. sei por quê. O vermelho tá bem batido, sabe? Pra mim, o vermelho é muito pesado. Verde, então. Pra você mim é o também. verde, é o fresh, é o O gostoso. verde, pra mim, ele é... O verde é aquele amarelo cítrico, sabe? Eu iria pra essa coisa. Porque é tão gostoso isso, né? Leveza, frescor. Gostei, frescor. É isso aí. Concordo. O que a arquitetura sem censura significa para o mundo dos negócios? Olha! Chibata! É isso aí. Eu acho que a sinceridade é a melhor coisa, né? Os arquitetos, eles não sabem lidar com os clientes. E você se aproximar do cliente de forma a entender por que ele tá ali, conhecer a Genuína, né? história dele. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não é um projeto por um projeto, é uma história sendo colocada no papel e é o início de uma nova história. Sim, Né? sim. Então, acho que sem censura é estar realmente lado a lado com o cliente. Ai, me arrepiou. Que lindo. Para você, Sara. Ó, eu acho que a sinceridade é isso que você falou, de você colocar todas as cartas na mesa e falar, olha, tudo isso que você sonha é assim, vai funcionar assim, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Eu acho que é ser o mais honesto e sincero possível. Saber falar não pro cliente também. E outra uma coisa, se autoconhecer para que você consiga passar isso da melhor forma. Então, hoje a base é você se autoconhecer, você saber como você funciona perante aquilo. E às vezes até nem pegar aquele projeto se você vê se esse projeto não é para você. Exato. Eu acho que é Exatamente. Um livro, ou um filme, ou uma música Ai, que te faz lembrar arquitetura. Sob o sol da Gastronômica. Toscana. eu maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que a Itália é pura É, gastronomia pô, Itália é e muito arquitetura, Gente, né? mas A Itália, para mim, pelo amor de Deus, eu tive o grande prazer de estar agora em Milão, na Feira de Milão, que agora, o ano que vem, vocês vão Estaremos lá, Vocês vão, com certeza, né? Gente, aquele lugar é incrível. É incrível. gastronomia. Respira gastronomia e arquitetura. arquitetura. Design e É. arquitetura. E eu acho que é Sensacional. porque é artístico, né? Gastronomia é arte. É arte. Então, arte... a arquitetura e a gastronomia, ela tá muito interligada, Muito, porque é pura total. arte. Total. Um prazo mínimo para um projeto perfeito gastronômico. Olha, hoje um projeto meu corrido, a gente faz em 60 dias. Ótimo. Nossa, imagina se toda reforma... que você 60 fizesse dias. 60 dias. Mas depende muito Mas do isso feedback só projeto do cliente. ou projeto e execução? Só projeto. Só projeto. Ah, Às muito vezes prazer vem... falar. Eu já fiz projetos em 30, 45 dias. É projetos insano. pequenos, menores. Mas é bem insano. E às vezes o cliente fica inseguro, assim, de aceitar Ele não tem algumas tempo de coisas. digerir. Exato. Ele não dormiu o projeto. Eu sempre falo É. isso. Tem que dormir o projeto. Eu não faço um projeto hoje e entrego hoje. Eu faço um projeto, durmo, acordo o projeto, Ah, olho o projeto, É o durmo, famoso acordo o projeto. engavetar, né? Se engaveta ele ali...
Por isso que eu preciso de um prazo. Em uma semana eu faço o o layout, cliente mas não eu é não único. posso entregar em uma semana. Entendi. E outra, existe uma cliente não é esteira, único. né, de clientes que Exatamente. vai acontecendo ali no cronograma, cada um na sua data. Sim. Então, eu sempre falo que eu gosto de acordar e dormir o projeto, porque ele sempre fica melhor. E eu não sei o que acontece. Deus manda, assim, nos meus sonhos, eu já acordei de madrugada resolvendo problemas de As projeto. suas 12 deusas, né? Mas acontece, já aconteceu muito isso comigo. é fato comigo. E a ideia, né? Eu não sei se você tem isso, Laís, essa ideia, ela brota no momento. Porque, assim, a minha cabeça pensa 24 horas por dia. Eu acho 24 horas. Se eu durmo e eu tô sonhando com Exatamente. isso, sonhando com o trabalho. igual! Com a vida. E aí, às vezes, essa ideia, ela surge no meio de... Tô aqui conversando com a Ana, e às vezes a Ana tá falando uma coisa, eu não tô ouvindo ela. Me brota essa Olha ideia. isso. Pra mim é assim. E aí, assim, isso é mágico, porque você fala, caramba, isso era a resposta que eu tava esperando ali. Acontece isso com você? Acontece direto. E eu acho isso muito divino, assim. Eu acho que... Eu vou dormir todas as noites e eu penso, ai, Deus, eu só quero resolver aquele problema daquele cliente. Eu gostaria que ficasse perfeito. E aí eu durmo, quando eu acordo, plim! Sonhei com Legal. aquilo e aí eu vou muito projetar. legal. Já acordei de madrugada pra ir resolver, anotar, pelo menos. Nossa, eu tenho um caderninho do lado, na mesa de apoio. E eu não anoto... adianta ser celular, tá, Eu gente? também não. É, caderninho. Não consigo. E outra coisa, sabe o que é legal disso? É uma coisa até para novos arquitetos, né? Que estão aí pensando nisso, em montar um escritório, investir em qualquer área. Pode ser gastronômica, pode ser em reforma de interiores, de apartamentos, como eu faço. Mas, assim, o anotar, eu acho que a gente perdeu isso. Sim. E isso eu não consigo fazer uma medição num tablet. Não, Desculpa, eu também não. mas O meu pra é tudo mim não papel. dá. Eu preciso rabiscar aquilo, eu preciso sentir o lugar, eu preciso Exato. desenhar. Eu preciso caminhar por isso. A gente falou de livro, tem um livro que fala muito disso, que é Visão Serial, do Gordon Kuhlman. Ele é um livro da minha época de faculdade, ele é super curtinho, assim. E ele fala do que, quando você anda pelo espaço, você vivencia Exato. esse espaço e o que você vê, né? Então, como que é esse caminho? Então, eu acho que no restaurante isso é legal, porque você vai andando e você vai sentindo, você vai descobrindo. Então, como que você Exatamente. traça isso, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito E quando importante. já é um lugar que tem outras unidades, por exemplo, eu gosto de ir nas unidades, conhecer as unidades, pra conhecer entender os os produtos, fluxos, aquilo que a comer pessoa- os produtos. Até Exatamente. para instruir esse cliente a coisas novas, né? Exato. Trazer coisas novas. Eu acho que isso é muito legal. Vamos lá. Um modismo de projeto que você torce pra assumir logo. Ah, e esse negócio do instagramável. Eu posso falar? Experiência não é foto. Exatamente. Não, né? Eu acho que você tem que Chato, sentir né? tudo aquilo, né? Ai, faz um espaço instagramável. Não, querido, a sua loja é instagramável. Inteira. Exatamente. Inteira. É uma Não é um experiência. cantinho de foto. Eu acho que É a gente isso aí. tem que sentir o espaço, sabe? E eu acho que é isso. E você, qual que é o modismo? O ripado. Eu não aguento mais o ripado. Gente, vamos mudar, vamos tirar o ripado, vamos fazer outra coisa, vamos pintar, né? E agora o ripado o ripado que vem desenhado. O ripado desenhado. Vai economizar. Verdade. O papel de parede imitando o ripado. Não. pelo amor- Esse negócio de imitação, pra mim, gente. não funciona. Imitação não funciona. Ou é ou não é. Para. Se é ripado, tem que ser o ripado. Eu fui numa casa... Se é granito, tem que ser granito. Se é mármore, tem que ser Adesivo mármore. imitando ripado. Não. Pedra, imitando não. pedra, não. Não, pelo amor de Eu Deus. fui numa casa, vou contar, agora não posso nem... não. Eu fui numa obra, visitei uma obra. Mas, gente, era a obra, tá? Quando eu olhei pro teto, era um adesivo de ripado em cima. Eu falei, não é possível. Não. Não, e pior que Eu tava dou um tudo grito, torto. eu saio correndo. Não, e assim, e a gente tá falando de uma casa, de um condomínio de luxo. A pessoa colocou madeira na casa inteira, chegou em cima no teto, ela colocou um E, gente, papel eu não de vou parede dizer ripado. que isso... Lá no escritório, isso é muito pedido. A gente usa muito, mas eu queria muito tirar. Isso de imitação, pra mim, não funciona. Ou é Meu. Não, ou a é. imitação, eu me recuso a fazer, Melhor pintar, tá? pinta. E tijolinho? Eles querem colocar o revestimento não, que imita tijolinho. Não, Falam, não, vamos mudar, não. então vamos por Vamos. outra coisa. Ou é o tijolinho Pinta. ou não é. Faço, não. O tijolinho, ele tem a textura dele, ele tem O o... revestimento cerâmico imitando o tijolinho, eu me recuso, não Exato. faço, tá, gente? Não! Se pudesse redesenhar um restaurante famoso, qual seria? Ai. Eu não pensei nisso. Olha, eu não quero nem me Polêmico. comprometer. Vai que ele me contrata, né? Não vou me Polêmico, comprometer. polêmico. Mas geralmente eu entro já com aquele olhar crítico. Já entro com já. olhar Então crítico. tem. Não Tem, faria né? Não isso. faria, Nossa, mudaria. Isso jamais. Você tem? Olha, hamburguerias. Eu não aguento mais ver uma hamburgueria igual, sabe? Aquela coisa... Ou ela é pop, né? Que é aquela coisa com carro ali. Americanizado. É, Americanizado. americanizado. Gente...
vamos fazer uma hamburgueria? Vamos trazer uma hamburgueria nacional? Vamos colocar Brasil brasileirar, nisso? né? Chega dessa coisa pop, igual, que tá todo mundo com as hamburguerias. Você não sabe igual. identificar. Você entra numa hamburgueria nessa esquina, ela é idêntica da esquina de Exatamente. lá. Elas são idênticas. Uma É uma cópia. Não tem autenticidade, não tem... É isso aí. É isso. O que você jamais usaria nos seus projetos? A imitação. Oba! Eu não gosto de usar imitação. Eu tenho acabei de uma falar, lista, não gosto de mas usar imitação. eu detesto a imitação. Mas dentro da minha lista, a luz verde é a pior de todas. Luz colorida a luz é verde, complicado. eu amo verde, mas a luz verde, pra mim, é a morte. No jardim. No jardim. Isso. Pra baixo, assim. E quando ela brilha no teu olho, porque você fica Exatamente. vendo bolinhas verdes durante bastante tempo. Exatamente. Se seu escritório fosse um prato, qual seria? Eu acho que seria um estrogonofe de frango. Adoro! E o seu, Sara? Olha, o meu seria o que eu faço melhor na cozinha. Risoto de brie com damasco. Ai, que delícia! O quê? Eu Isso vou é falar bom, o meu. hein? Eu vou falar o meu, tá, gente? Eu amo uma massa com camarão. Ai, Camarão que também Meu é Deus, sensacional. adoro. Bom, um arquiteto, ele deve ser o chefe que cria prato ou um maître que conduz a experiência? Eu acho que tem que ser um pouco dos dois, viu? É? Tem que ser um pouco dos dois. Tem que criar a experiência, mas também tem que ter o paladar apurado para saber o que o cliente quer. Entender o cliente. E isso é para qualquer área, não é só para a área da gastronomia, né? Eu vou levar essa pergunta para um outro lado, tá? Eu vou levar isso para nossa gestão do escritório, né? Eu acho que esse é um ponto que você falou. Você está falando você com o cliente. Eu vou falar eu dentro do meu escritório com a minha equipe. Eu acho que não dá para ser chefe. Você tem que ser o maître, porque você vai conduzir. E conduzir é muito mais difícil. É difícil pra gente conseguir conduzir. Você quer fazer parte da operação, você quer estar ali, você quer projetar o tempo inteiro, você quer estar à frente do negócio. Só que se você é à frente do negócio e você se propõe a fazer tudo isso, você não vai conseguir ter um bom resultado. Exatamente. Então, eu acho que conduzir é melhor do que estar ali ditando a receita, sabe? Nesse ponto, a Sara tá afiadíssima. porque é importante a gente estar lado a lado com a equipe, mas poder deixá-los fazer. Sim. Sabe? Abrir esse principalmente na minha área, porque a área gastronômica é um pouco diferente, né, do residencial, né? O residencial, eles já chegam com experiência. Lá, eles não, na Crivelli, eles não chegam com experiência. Sim. Então, eu vou dando suporte para que eles se sintam prontos para fazer um layout sem mim. Né? Porque a parte decorativa, ok, a gente vai conduzindo. Mas e um fluxo? Funcional é muito mais funcional difícil. é muito complexo. Então, eu sou totalmente aberta. Eu sou daquelas que eu ensino tudo que eu sei. Não tenho medo de ensinar. Né? Você tem que criar. Você tem que pegar esse profissional e fazer com que ele seja uma base boa para você, né? Exatamente. E ele tem que ter liberdade para criar. E é do zero, né? É do zero. É do zero, Laís. É do zero porque eles não vêm com base nenhuma dessa área. Sim, sabem projetar, sabem usar os sabe projetar, programas. Mas não sabe projetar cozinha. Exato. Farmácia é a mesma coisa. É difícil. Mas tem o lado bom, né? A gente cria do jeito que a gente gosta. Por isso que, às vezes, é melhor investir em estagiário. Eu aposto muito nisso no meu escritório. Eu vivencio isso. Eu contrato muitos estagiários. E eu vou falar uma coisa que é a valorização desse profissional. Você pega esse profissional lá no terceiro. Você molda como você quer. A coordenadora do meu escritório foi minha estagiária e hoje ela é minha coordenadora. Eu penso dessa forma também, no tempo, crescimento interno. Ok. Qual a coisa mais fora da curva que você fez para conseguir um cliente grande, assim? Que eu sei que você já teve. Antigamente era baixar preço, né? Hoje eu já tô em outro nível, né? Graças a Deus. Então, eu acho que é isso. Mas a gente não pode prostituir o mercado. Sim. Né? Eu acho que isso é muito complicado. Então, eu já perdi recentemente projetos para concorrentes, assim, que você fala, não paga meu custo isso. Não. Como que ele Não trabalha? vale a pena Empresas fazer. grandes, tá, Ana? Não é uma arquiteta ali fazendo, não. Empresas maiores que a minha e diminuindo o custo para pegar. Não faço mais. E você? Tem algum? Você já fez alguma coisa fora da curva? Que eu sei que você também já atendeu, já teve clientes grandes. Posso contar uma coisa bem fora da curva? Mas aí foi um pedido inusitado, na verdade, né? Só que no residencial. Eu tenho um cliente que, recentemente, ele me pediu dentro do banheiro da suíte dele
um mictório. Foi um pedido muito inusitado. É o primeiro em 20 anos de profissão, tá? Na hora eu fiquei um pouco... falei, realmente? Você tá falando sério? Dei aquela gargalhada, assim. Imagina, né? Ele tá brincando. Ele tá zoando comigo. Não, eu quero um mictório dentro do meu banheiro. Eu falei, é sério isso? Por que ele queria isso? Eu acho que anti-higiênico. Eu também, Mas anti-higiênico. olha que legal que, assim, os apartamentos agora tem uma proposta de uns apartamentos que vem dentro da suíte 2 banheiros. Um banheiro para o homem e um banheiro Isso para é a mulher. fantástico. Eu achei isso brilhante. E, assim, no banheiro que era dele, ele queria um mictório. Ok, pedido atendido. Não colocaria jamais na minha casa? Na minha casa não. também não. Mas é um pedido inusitado. E eu acho que, assim, aquilo vai muito de encontro com o que a gente fala. Ouvir o cliente, ver as necessidades dele. O dia a dia dele. Pra ele é importante aquilo. Praticidade, gente. Ele chega, né? Porque ele tem o mictório e O vaso. o vaso os dois. sanitário. Eu já sei por que ele queria. Por quê? Porque ele não vai precisar limpar, né? Exatamente. exato. Rapidinho ali. Minha mulher não vai reclamar. Exato. Porque o banheiro é dele, né? dele. Então foi um pedido Exatamente. inusitado. E agora vamos para o quadro Pergunte para a Sara. Você não tá sabendo, mas a gente Não. tem um quadro aqui no nosso podcast. Tem. Surpresa! Pergunte para a Sara. São as perguntas todas. Eu lancei no meu Instagram um quadro lá de perguntas. E aí vieram uma avalanche de perguntas Exatamente. apimentadas, tá? E essa é uma pergunta muito apimentada. Vamos lá, Sarinha. Como demitir um cliente? E eu tava esperando essa pergunta. E ela veio. Eu juro que eu falei pra Ana. Falei, Ana, eu quero perguntas que colocam a gente numa saia justa, tá? Às vezes é importante demitir o cliente. E Já passei por isso. Já? eu acho Já, que uma sua vez história. demiti o cliente. eu assim, já passei por isso. Já demiti alguns clientes, né, ao longo dos 20 anos aí. E eu vou falar que quando é o momento de demitir esse cliente. O momento de demitir esse cliente é quando perde o respeito. Quando ele olha pra você, ele não te vê como um profissional, ele não te admira como profissional. Ele olha pra você como um funcionário da empresa dele, ou pior. Ele te coloca numa situação de que você faz o que eu quero. Eu tô te contratando pra você fazer o que eu quero. Você não pode ser profissional. Famoso eu tô pagando. Eu tô pagando. Exatamente. Então, esse cliente, pra mim, ele é demitido. Se ele não consegue me ouvir, se ele não tá ali pra ser orientado por mim ao longo dos meus 20 anos de profissão, não me contrate. Eu digo que tem Exatamente. cliente que não sabe ser cliente. Né? Ele te contratou para você informar algumas coisas e ele tomar as decisões. Mas ele tá tomando decisões não baseadas no que você tá falando. Sim, Então, ele tá fazendo por ele. Então, por que ele te contratou? Exatamente. Aí é o momento de você falar assim, querido, desculpa, mas eu tô saindo. Pra mim não dá. Né? Já passei por isso, é complicado, mas tira um peso de você, porque você não consegue já fazer a sua libertador. profissão. Libertador. Você não e tá às vezes conseguindo é o cliente seguir. que te paga, é o que te paga melhor, tá? Era grande esse. tá vendo? Era grande. Comigo, era um cliente que me pagava muito bem, mas demiti. Demiti porque quando vai além dos seus valores, né? Exatamente. não dá. Tem coisa que vale muito mais, que é a Tem. nossa consciência limpa. Sim. Não, e a sua paz de Tranquilidade. Paz de espírito. espírito, né? Conseguir dormir. Exatamente. Eu não nossa conseguia profissão já dormir. É complexa, É. né? A gente já tem ali uma demanda de lidar com pessoas muito grande. Eu falo sempre isso, assim. Quem não vê os bastidores não sabe que às vezes a gente lida com 30, 40 pessoas de É operacional. cliente, é fornecedor, é mão de obra. E a mão de obra no Brasil é uma mão de obra caótica. Então, Ela assim, não tá preparada, né? Não está. Então, assim, eu acho que tem momentos que você precisa demitir. Sim. Concordo. Isso aí. E não fiquem com peso na consciência de demitir. Ai, aquele dinheiro. Gente, o que vai, Gente, vai voltar. deixa Vai fluir, voltar, deixa ele fluir, volta. deixa fluir, deixa fluir que volta. Porque é o que e mais volta pega, melhor, né, tá? Sara? Poxa, o cliente tá me Pega, pagando, ele paga direitinho, pega. mas eu não consigo mais estabelecer aonde tá o meu trabalho e aonde tá o do cliente. Exatamente. Ele não deixa você ser o profissional que você... Que ele contratou pra Que você ele ser. contratou, exato. Que Tem gostoso, demitir. que gostoso. Gente, acabou. Acabou. Já? Já. Acabou. Já? Ah, Laís. Eu tô triste que acabou. Nossa, mas foi incrível. Foi, eu Que quero vir honra. mais vezes. Ah, com certeza. Que bom. Gente, Laís, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei conhecer um pouco mais do seu nicho. Eu amo gastronomia. E, assim, foi um prazer receber você. E uma delícia o nosso bate-papo, né? É isso Prazer aí. foi meu. Obrigada pela experiência. Minha primeira vez no Ah, que podcast. bom, que honra, que honra. Adorei, gostei muitas bastante do primeiras vezes bate-papo. Ah, é gostoso. Muito obrigada. Foi uma Eu honra ter agradeço, recebido você, Ana. escutado um pouco da sua história, conhecer um pouco mais da Laís. Muito obrigada. E para você que segue a gente, que está assistindo nosso podcast, segue a gente nas redes sociais.
Pod Arquidelas, Ana Wolf RP, Sara Palamoni Arquitetura. Vou aproveitar e falar o meu. Por então. favor. Isso, por favor. @Crivelli Arquitetura, com 2 L's. E tem o site também com todos os projetos, www.crivelliarquitetura.com.br. Hora do jabazinho, né, gente? E isso o aí. próximo projeto pode ser o seu. Vamos Muito obrigada e até o próximo episódio. Gente, muito obrigada. Fiquem ligados nos próximos episódios, que a gente vai continuar rasgando o verbo e falando de arquitetura, trazendo novidades, projetos inovadores. Esperamos vocês no próximo. Beijo! Beijo!